e amém. Aleluia. O texto de Apocalipse, capítulo 5, que há pouco nós lemos e ouvimos, é uma revelação em que o apóstolo João escreve, quando ele é arrebatado. Ele tem tanta revelação, tantas visões, ele vê Jesus, e quando ele diz que Jesus, ele usa essa expressão que ele é digno, e não apenas de louvor, mas ele está se referindo a Jesus, sabe? E eu quero começar essa série falando, obviamente, sobre Jesus, mas eu vou daqui a pouco ler o texto, o Salmo 100, e, bem, falando sobre Jesus, Jesus, ele sempre foi amoroso, gentil e agradável, amém, gente? Não foi. A resposta é não. Jesus, muitas vezes, foi desagradável. Muitas vezes Jesus foi à beira do quase hostil, ou até mesmo do mal educado. Por exemplo, certa vez Jesus vira para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás. E Jesus não explica para Pedro. Imagina Jesus dizendo hoje, olhando para você e dizendo: arreda-te de mim, Satanás. Ele precisaria então dizer assim: meu filho, peraí, não se ofende, eu vou te dizer uma coisa, não se ofende, porque não é bem com você que eu estou falando. Parece que Jesus teria que dizer isso hoje para a gente, sabe? Você lembra quando numa outra vez Jesus vira para uma mulher e a chama de cachorrinha, numa outra história, se lembra? Imagina Jesus dizer esse tipo de coisa para alguém hoje. Certa vez Jesus disse para um grupo de religiosos, ele chamou de sepulcro caiado, ou seja, por fora pintado de cal, branquinho, bonitinho, mas por dentro completamente podre. Jesus também o chamou de raça de víbora, do tipo, só tem serpente, só tem cobra por aqui. Chamou eles de hipócritas, também chamou eles de filhos do diabo. Aos discípulos, Jesus chamou até de retardado. Não chamou de retardado não, mas chamou de tardios em entender. Mas para bom entendedor, meia palavra basta, né, gente? O que é tardio em entender? Retardado, né? Então assim, Jesus nunca foi o tempo todo gentil, agradável e amoroso. Jesus pegava pesado, sabe? Jesus pressionava, trazia palavra que infelizmente era o que às vezes os discípulos e nós hoje não queremos ouvir. Mas sabe de uma coisa? A gente se acostumou com essa ideia do Jesus gente boa, sabe? Do Jesus paz e amor, do Jesus cara legal. E aí a gente tem uma ideia equivocada a respeito de Jesus. Então a gente tem na cabeça um jeito Jesus de ser, e esse jeito Jesus de ser não admite uma certa postura, não admite certas palavras, não admite um Jesus com algum tipo de jeito, digamos assim. Porque na nossa cabeça Jesus é de um jeito que a nossa cultura ou o nosso gosto pessoal acabou criando, quando na verdade Jesus muitas vezes ele é diferente. E assim como Deus, muitas vezes a gente tem dificuldade de entender Deus, porque nós vemos, e aí está muito em moda se falar em um Deus de amor, em um Deus assim, que é absolutamente amor, mas é um amor meio que divorciado de um contexto bíblico. É um amor muito, como eu diria,
é um amor muito pessoal, é um amor muito do meu jeito. Então, pensar em Deus como um Deus de amor, mas esquecer todas as vezes em que na palavra de Deus, Deus se manifesta de maneira firme, dura, disciplinadora, sabe? Se esquecer como muitas vezes esse mesmo Deus que acolhe, abraça, beija, cuida, protege, livra, dá uma chance, 2, 3, 4, 5, 20 chances, mas também chega um momento, ele diz: chega, vou disciplinar. E aí, na nossa cabeça, parece que a gente quer um tipo de Deus e não consegue pensar em Deus de uma maneira integral, de uma maneira total. E por que eu estou dizendo isso? Porque, e parece que isso está divorciado do meu tema hoje, mas não é. É porque a gente fez isso com louvor e adoração. Há pouco eu disse que nós diminuímos a importância do louvor e adoração. O louvor e adoração se transformou em um tema secundário. O louvor e adoração se transformou em um tema menos importante na igreja. Por exemplo, esse período que nós chamamos de período de louvor e adoração, que é o período inicial do culto, é um período que muita gente negligencia. É um período considerado menos importante, porque para muitos, o período mais importante do culto é o período da palavra. Esse é o período importante. Então é o período em que as pessoas de fato entendem que precisam chegar e ter uma reverência. Inclusive é o período em que, se alguém se levanta, ele catuca e diz: não pode levantar, não pode conversar. Ou se alguém longe dele conversou, ou saiu e foi beber água, ou foi no banheiro, no dia seguinte ele comenta: ai meu Deus, o pessoal lá daquela igreja, na hora da palavra, o pessoal se levanta e vai para o banheiro, vai conversar, vai fazer isso, aquilo. Faz isso na hora do louvor, na hora da palavra não pode. Por quê? Porque na hora do louvor qualquer coisa serve. Louvor não é tão importante assim. Adoração não é tão importante assim. Mas esse é o problema. Porque a gente pensa em um Deus que estabeleceu, o próprio Deus que estabeleceu o louvor e a adoração, parece que é o Deus que hoje negligencia o louvor e a adoração. Sabe? E aí, muitas vezes, o Deus que nos manda louvar, o Deus que nos manda adorar, quando a gente encara um Deus de um modo diferente do Deus que a Bíblia apresenta, a gente enxerga esse Deus que agora não dá mais ordem. Sabe, parece que hoje esse Deus de amor, esse Deus que já foi um Deus que já deu ordem, que já foi firme, hoje Deus, pelo seu grande amor, Ele não dá mais ordem, Ele simplesmente traz sugestões, Ele dá conselho, Ele não traz mais ordens. Mas esse Deus da Bíblia é o Deus que ordenou à sua igreja que nós devemos louvá-lo. Você está me entendendo? Amém, gente? Nós devemos adorá-lo. E isso não é uma sugestão. Isso não é simplesmente um conselho
conselho que a gente simplesmente aceita ou não aceita. Não é um conselho que a gente simplesmente deve acatar ou não. É uma ordem de Deus para a sua igreja. A gente precisa entender que é exatamente assim como todos os mandamentos de Deus, o mandamento de adorar e de louvar ao Senhor continua valendo para esse tempo. Vocês estão me entendendo? Amém? Portanto, Deus é enfático com relação a esse tema, e a gente precisa retomar isso. E eu quero, e de uma maneira muito simples, apresentar o Salmo de número 100. E no Salmo de número 100, de uma maneira, da mesma forma, Deus não está pedindo, Deus não está sugerindo nada. Então vamos lá, 100, apenas 5 versículos, que diz assim: celebrai, diga comigo, celebrai. Vamos todo mundo ler junto, vamos lá, vai ficar mais bonito, vamos. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Presta atenção, se você observar, olha só as palavras que são usadas: celebrai, servi, apresentai, sabei, entrai, rendei, bendizei. Em português, o nome disso, o tempo verbal é imperativo. Se lembra disso, Felipe? Nem se lembra mais disso. Imperativo é uma ordem. Imperativo, repito, é uma ordem. O que Deus está falando aqui, Ele não está, repito, sugerindo. Deus está mandando. Por isso, essa noite, eu quero falar sobre o tema: louve e adore. Isso é uma... Vamos lá? Todo mundo comigo? Vai? Louve. Me ajuda aí, e acorda quem está ao teu lado. Louve e adore, diga para ele e para ela: isso é uma ordem. Você não tem opção, você não tem que dizer eu quero ou não quero, estou afim ou não estou afim. Você simplesmente obedece. E aí, eu resolvi resumir o que nós vamos falar essa noite, repito, de maneira muito simples, em uma frase. E a frase é essa aqui: vou celebrar com alegria, conhecer ao Senhor, cantar com gratidão e declarar os meus motivos. Vamos todos? Digam comigo: vou celebrar com alegria, conhecer ao Senhor, cantar com gratidão e declarar os meus motivos. O Salmo de número 100, basicamente, é sobre isso que ele se trata, porque é uma ordem que o Senhor nos dá, e a nossa resposta a essa ordem deve ser essa. Ao final dessa ordem de louvar e adorar ao Senhor, é isso que precisa ser a nossa decisão. Vou celebrar com alegria, conhecer ao Senhor, cantar com gratidão e declarar a Ele os meus motivos, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então vamos lá, ao final eu gostaria inclusive que você decorasse essa frase. Então rapidamente, em primeiro lugar,
vou celebrar com alegria. Diga comigo. Vou celebrar com alegria. Isso está no versículo 1, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Diga: todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Aleluia. Sabe, o salmista, ao escrever, ele fala sobre celebrar com júbilo ao Senhor. Primeiro, ele fala sobre celebrar ao Senhor, ele fala sobre servir ao Senhor e sobre se apresentar ao Senhor. Então veja, tudo é para o Senhor. Eu disse que tudo é para, guarda isso. Então ele começa dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Gente, eu sei que parece que a gente tem muitos motivos para ficar triste, não é verdade? A gente tem muitos motivos, de verdade, para... eu não sei como você chegou emocionalmente aqui essa noite, porque parece que muitas vezes a gente tem tanta coisa que nos puxa para baixo, para trás, enfim, mas o salmista afirma que quando você se apresentar diante do Senhor, em primeiro lugar, isso é uma celebração. Culto ao Senhor não é culto fúnebre, isso é uma celebração. Nós estamos falando de uma festa. O teu Deus merece celebração, o teu Deus merece aplauso, assovio, gritos de glória. O teu Deus merece dança, pulos de alegria. Querido, então, em nome de Jesus, na presença do Senhor, querendo ou não querendo, dance, pule, se alegre em o nome de Jesus, porque estamos diante do Senhor. Isso é culto, isso é culto. E aí independe de como de verdade nós estamos nos sentindo. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Isso se estende a toda a terra, e não é só a igreja. Se esse convite é para todos, imagine nós que já conhecemos o Senhor. Sabe, se esse convite é para todos, imagine para aqueles que já conhecem ao Senhor. Ele diz: servir ao Senhor com alegria. Sabe, eu não sei, a gente chega em determinados ambientes. Por exemplo, você chega em um restaurante, ou na bancada de alguma loja, e quando você é servido com alegria e servido com mau humor, você repara ou não repara? Faz diferença ou não faz diferença? Gente, e parece, eu não sei, eu estou ficando velho pra caramba, e eu fico cada vez mais exigente com serviço. Sabe, quando alguém presta um serviço, tem que fazer direito. Então assim, sabe, quando a gente chega aqui, alguém nos recepciona lá aqui na recepção da igreja, e quando abre o sorriso, eu nem sei porque está sorrindo, mas eu já sorrio também, porque já é contagiante, porque servir com alegria, porque isso contagia. E Deus quer que você o sirva com alegria. E novamente, talvez o teu momento não inspire alegria, mas espera aí, é para celebrar ao Senhor, é para servir ao Senhor, é para se apresentar ao Senhor. Então, se é para Ele, a gente serve com alegria, em nome de Jesus. O salmista afirma sobre apresentar diante dele com cântico. Eu quero te dizer que Deus gosta de música, amém? Se você não gosta de música, o céu não é para você. Porque uma coisa que vai ter no céu é música. Muita música. Muita música. No céu não vai ter pregação.
Você que adora ouvir uma palavra, eu vou só na hora da pregação, porque é o momento mais importante. No céu não tem pregação, irmão. Então esquece o céu. Esquece o céu. Mas assim, o céu vai ter muito louvor e adoração. Quem gosta de louvor e adoração? O céu é para você. Então apresentai-vos diante dele com cântico. Deus espera de nós música. Deus espera de nós cântico. Deus espera de nós esse tempo. É verdade que louvor não necessariamente é música, tá bom? O nosso tema hoje não é esse. Louvor não necessariamente é música. A palavra louvor significa elogio, elogio. E eu não preciso cantar para elogiar. Eu não preciso cantar para elogiar a Deus. Eu posso orar e elogiar a Deus. Faz sentido para você? Ok? Então assim, aliás, é até mais fácil, muitas vezes, orar elogiando do que cantar elogiando. Então eu louvo quando eu oro também. Mas por isso que nós somos incentivados a celebrar com alegria. Então a música precisa ser parte do nosso culto ao Senhor. Portanto, eu vou celebrar com alegria. Se diante da ordem de louvar e adorar, se eu entendo que essa é uma ordem de Deus para nós como igreja, se eu entendo que isso está valendo hoje para o nosso tempo, e nós precisamos retomar a seriedade e o valor do louvor e adoração em nossa igreja, em nossa vida, a nossa decisão diante dessa ordem é: eu vou celebrar com alegria. Você pode glorificar a Deus por isso, amém, gente? Aleluia. Agora, diante dessa ordem, a gente precisa dizer: vou celebrar com alegria. Em segundo lugar, conhecer ao Senhor. Diga comigo: conhecer ao Senhor. Sim, conhecer ao Senhor, porque é o que o salmista, ele diz no versículo 2, verso 2, ele diz: sabei, leia comigo, que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu. Sabei que o Senhor é Deus. Sabe no versículo 1, quando ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao, e depois ele diz: apresentai-vos diante dele, e esse dele é o Senhor, apresentai-vos ao Senhor. Aí no verso 2, ele diz: sabei que esse Senhor, sabe quem ele é? Você sabe quem é o Senhor? É Deus. Isso precisa fazer toda a diferença. Sabei que o Senhor é Deus. Gente, a gente não está falando de um político. A gente não está falando de uma pessoa importante. A gente não está falando de uma pessoa que você goste muito ou queira impressionar. A gente está falando de Deus. E aqui a palavra para Senhor é Yahvé, é de onde é aquele tetragrama YHWH, que é traduzido eu sou. Eu sou. É aquele que era, que é e há de vir. O Deus Todo-Poderoso, a fonte da nossa vida. É esse Deus
aquele que diz: eu sou, para mim, para você, diante das nossas necessidades, diante dos nossos dramas, diante, sabe, do nosso clamor. Ele diz para nós: eu sou o teu socorro, eu sou a tua solução, eu sou a tua cura, eu sou a tua paz, eu sou a tua alegria, eu sou o teu milagre, eu sou a vida que você precisa, eu sou o perdão que você busca, eu sou a tua alegria, eu sou Yahvé, é Deus. Ele diz: ei, sabei que este Senhor é Deus. Agora ele diz que o sabei ali é a mesma palavra muitas vezes usada para que é um saber que indica conhecimento por experiência. Não é conhecimento teórico. Por exemplo, muitas vezes a palavra no Antigo Testamento Abraão conheceu Sara. Não é que Abraão foi apresentado para Sara: oi, prazer, meu nome é Abraão. Oi, prazer, meu nome é Sara. Não é isso. O conhecer quer dizer que Abraão teve um relacionamento sexual com Sara. Ali é intimidade. A palavra no hebraico para saber é experiência. Querido, Deus está nos chamando a ter experiência com Ele. A gente conhece muito esse Deus a partir da teoria. A gente precisa experimentar Deus mais profundamente. Existem experiências sobrenaturais que Deus quer nos fazer viver. Chega de ser filho de crente. Deus quer te dar experiências poderosas e profundas com Ele. Deus quer, em nome de Jesus, te fazer senti-lo. Você que se converteu, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, Deus quer te batizar com fogo. Deus quer te pegar hoje aqui nesse lugar e te encher poderosamente. Querido, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Entende? Ele diz: foi esse Deus quem fez você. O eu sou, Yahvé, Ele te fez. O Deus que faz é o Deus que dá propósito. O Deus quem cria é o Deus que estabelece propósito. Sabe, quem criou a cadeira que você está sentado estabeleceu o propósito da cadeira antes dela existir. Quem criou esse microfone antes dele existir estabeleceu o propósito dele. A blusa que você veste, antes dela existir, a pessoa quem criou estabeleceu para que ela serviria. Antes de você nascer, Deus pensou em você. E quando Ele pensou em você, Ele pensou em propósito. Vai existir para me adorar. É para isso que você existe. Você existe para o louvor da sua glória. Se você não faz isso, não cumpre o seu propósito de vida. E dele somos. Você não é seu próprio. Você não é dono do seu nariz. Você não manda em si mesmo. Você não manda em si mesmo. Ah, não estou afim, eu não quero. Desde quando a criatura manda em si mesmo? Somos o seu povo. Diga assim: eu sou o povo de Deus. Diga assim: o Senhor é o meu pastor e rebanho do seu pastoreio. Sabei que o Senhor é Deus. Sabe, louvor e adoração precisa, em nome de Jesus, voltar à importância. Portanto, a gente precisa entender que o Senhor nos deu uma ordem. Por isso, a gente precisa celebrar com alegria e conhecer ao Senhor. Em terceiro lugar, a gente precisa
cantar com gratidão. Quando eu entendo o louvor, que o louvor e a adoração é uma ordem que Deus deu à igreja, ao homem, hoje, à humanidade hoje, eu preciso, então, voltar à realidade bíblica. E aí, eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão é, ok, eu vou celebrar com alegria, conhecer ao Senhor, cantar com gratidão. Cantar com gratidão. Porque o versículo 3 afirma isso. Ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Aleluia. Olha o movimento do texto, porque o salmista, ao escrever, ele tem na mente o templo em Jerusalém. Então ele está pensando eles entrando em Jerusalém e se apresentando no templo, lá no tabernáculo, e entrando naquele lugar, entrando pelas suas portas com ações de graças. Ações de graça. E eu gosto desse termo, porque, assim, gente, porque crente é um bicho chato, né? Não, fala sério, né? Você sabe que o número da besta é 666, né? O número da besta é 666. O número de alguns crentes é 333, que é meio besta. Essa foi boa, não foi boa? Eu ensaiei tanto essa piada. Assim, porque assim, aí o crente diz assim: não, o que vale é o coração. Tudo é o coração. Não, Deus está vendo. Não, porque o Senhor conhece o meu coração. Aí, porque a gente quer tanto espiritualizar, a gente quer sempre olhar para o interior, sabe, para aquilo que é místico, que é invisível, e aí assim, a gente faz qualquer coisa, oferece qualquer porcaria ao Senhor, e diz assim: não, o que vale é o que está no meu coração. Você não sabe o que está no meu coração, então não me julgue, porque quem sabe é o Senhor. Aí a palavra ações de graça, porque a gente pode ser ingrato, e a gente é repreendido, dizer: não, cara, você tem que ser grato. Aí logo a gente tem uma resposta espiritual para dar, né? Quem é você para me julgar? Eu sou grato. Gratidão é uma questão de coração. Até bonito, né? Gratidão de coração. Não, cara, não é questão de coração, não. É ação. Coração ninguém vê. Ação, todo mundo vê. Todo mundo vê. Ação é comportamento. É um comportamento de gratidão. Não adianta simplesmente você ter um coração grato, porque coração grato não dá para você discernir, mas comportamento de gratidão, é isso que Deus quer. Deus quer ver em você um coração grato, mas um coração grato que reflita no seu comportamento exatamente o que está no seu coração. E ele diz: entrai por suas portas, entre no templo, entre na igreja, com ações de graça, com gratidão. O teu corpo vai revelar a tua gratidão, a tua música vai revelar a tua gratidão, a tua dança vai revelar a tua gratidão, as suas mãos levantadas vão revelar a tua gratidão, as tuas palavras vão revelar a tua gratidão, porque tem que ser assim, gente. O Senhor quer ações de graças.
E mais uma vez ele fala, e nos seus átrios com hinos. E mais uma vez, rendei-lhe graças. Porque ele está falando sobre apresentar graças, apresentar gratidão ao Senhor. Sabe, tem uma oração que eu repito ao Senhor. Eu digo, Senhor, me livra do pecado da ingratidão. Porque eu sei que, gente, a gente quer tanta coisa, né? Se eu fizer minha listinha, se eu fizer aqui a minha listinha de compras, que eu quero de Deus, é muita coisa, gente, é muita coisa. Mas assim, a gente pode parar no que a gente quer, esquecer naquilo que o Senhor tem nos dado. Aí a gente simplesmente está tão preso ao que a gente ainda não conseguiu, e simplesmente esquece aquilo que o Senhor já nos deu e tem nos dado todos os dias. Você tem motivo para agradecer ao Senhor? Você tem coisas que você tem pedido e Deus ainda não te deu? Quem aqui tem coisas que você tem pedido e Deus ainda não te deu? Eu tenho. Você tem? Levanta sua mão se você tem. Ok. Você que não tem, você que não levantou a mão, porque, Senhor, você, de fato, você já tem tudo, o Senhor tem te dado tudo. Você já orou hoje? Já agradeceu hoje? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Você que não levantou a mão porque você já tem tudo. Tu é ingrato pra caramba, pelo amor de Deus. Tá, ok, tá bom. Mas assim, você que não tem tudo, você não tem tudo, tá bom. Mas você consegue entender, você consegue observar o que Deus tem dado a você? Você é capaz de dizer, Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, ações de graça, rendei-lhe graças. Você é capaz de enxergar em detalhes e poder dizer, Senhor, obrigado. Amém, gente? O Senhor quer ver isso é culto ao Senhor, isso é celebrar a Deus com alegria, isso é não se permitir ser sufocado pelas oposições da vida, pelas contrariedades, por aquilo que é ruim, negativo, que nós não temos, que muitas vezes tenta nos parar, sabe? Tenta pintar algo negativo com relação a Deus e a bondade de Deus, mas em nome de Jesus nós queremos declarar que o Senhor continua sendo muito bom, e por isso nós somos gratos eternamente ao Senhor. Aleluia. E ele diz, bendizei-lhe o nome. Bendizei-lhe o nome. Você sabe o que significa bendizer? Pensa na palavra bem dizer, é o óbvio. Bem dizer significa, só pensa na palavra bem dizer, significa dizer. Hoje nem dando. Vocês são ruins de tirar 10, hein? Vamos lá, de novo, eu estou dando cola aqui. Bem dizer, muda a ordem, significa dizer. Você já falou bem de Deus hoje? Já falou bem de Deus para alguém hoje? Isso significa evangelizar, significa dizer, Deus é bom. Você já falou para alguém que Deus é bom, que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso, que você é apaixonado por Jesus, que Deus é tudo para você? Então aproveita, bendiz o nome do Senhor agora aí, fala bem de Deus para quem está do teu lado, faz isso agora, vai, faz aí para 1 ou 2 pessoas. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom.
termino dizendo, declarar os meus motivos. Por quê? Sabe, o Senhor quer que a gente louve e o adore, porque isso é uma ordem. Eu preciso então tomar uma decisão, e a decisão baseada no Salmo 100 é: vou celebrar com alegria, conhecer ao Senhor, cantar com gratidão e declarar os meus motivos. Declarar os meus motivos. Verso 5 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua. Por quê? O salmista falou, e no verso 5 ele começa com por quê. Então ele diz assim: bem, gente, eu vou celebrar com alegria, e vou conhecer ao Senhor, e vou cantar com gratidão. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista, ele cita 3 atributos de Deus: bondade, misericórdia e fidelidade. Bondade, misericórdia e fidelidade. Repete comigo: bondade, misericórdia. Mais uma vez: bondade, misericórdia e fidelidade. O que você pode falar a respeito dos atributos de Deus na sua vida? Se você tiver que louvar ao Senhor, quais são os seus motivos? Quais os motivos para celebrar com alegria ao Senhor? Quais os motivos que você tem para louvar a Deus? O salmista, em outras palavras, ele estava dizendo: sabe por que eu louvo ao Senhor? Por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia e por causa da sua fidelidade. Quais os motivos que você tem para louvar e adorar ao Senhor? Fica de pé, por favor. Sabe, o que tem calado o seu louvor? O que tem calado a sua adoração? Essa noite o Senhor te chama para voltar a louvar e adorar, a declarar assim: Ele é digno, Ele é digno. Você pode levantar as suas 2 mãos ao céu, de olhos fechados. De olhos fechados. Gostaria que você repetisse uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu confesso o meu pecado em diminuir a importância do louvor e adoração, e em nome de Jesus eu me comprometo a tratar o louvor e adoração como o Senhor ordena. Eu tenho uma ordem de Deus e eu estou pronto a obedecer. Então eu vou celebrar com alegria, conhecer ao Senhor, cantar com gratidão e declarar os meus motivos, em um nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, Pai, nós precisamos viver, Senhor, e retomar um tempo em que de verdade a Tua igreja mergulhou no louvor e na adoração. Ó Deus, como uma experiência sobrenatural, prazerosa, como algo, como um presente que o Senhor nos deu, tão maravilhoso e tão poderoso. Essa noite, Senhor, mais uma vez, leva-nos de volta a essa experiência, e em o nome de Jesus, perdoa, Senhor, a nossa negligência, perdoa em nome de Jesus a nossa desobediência,
E a Ti, Senhor, nós queremos novamente declarar que só Tu és digno, digno de louvor, digno de toda glória, de toda honra. Nós queremos nos unir aos Teus santos anjos, Senhor, e junto a eles queremos Te exaltar e Te glorificar. Junto, Senhor, aos Teus anjos, nós queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome e declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Recebe o Senhor o nosso louvor e a nossa adoração, e que os céus se abram sobre a nossa vida, que os céus se abram enquanto nós Te adorarmos, que a Tua glória venha sobre nós, cadeias sejam quebradas, demônios sejam expulsos, e a Tua bênção venha até o Teu povo, pessoas sejam curadas, libertas, os oprimidos, Senhor, sejam cheios da Tua paz, os endemoniados sejam livres, sejam salvos e Te conheçam, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas agora. Louve, adore e aplauda ao Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia.